Na mitologia etrusca, foi o deus Tínia quem revelou todo o segredo dos oráculos. Para a profetisa Vegóia, foram ensinados os segredos das divisões do tempo e do espaço. Para o profeta Tages, foi ensinado a correta leitura do voo dos pássaros, a leitura dos relâmpagos e a leitura das vísceras dos animais. E assim, o deus Ercle finalmente pôde se comunicar com os seres humanos. Há cerca de 4.000 anos atrás, grupos nômades que habitavam as regiões da Ásia Menor, regiões essas conhecidas como a antiga Anatólia, atual Turquia, iniciaram um processo de expansão. Esses grupos se juntaram a outros povos advindos do Oriente, grupos originários da Assíria, da Pérsia, da Babilônia e que se deslocavam em grandes ondas migratórias que iam para o Oriente e para o Ocidente, acompanhando movimentos de importantes rotas comerciais. Na direção do Ocidente, esses grupos se moviam em dois grandes fluxos, um mais ao norte, que atravessava todo o atual leste europeu, a atual península da Crimeia, o Mar Negro, o Mar de Mármara, chegando aos Balcãs e, por fim, ao norte da atual Península Itálica. Um outro fluxo se dava mais ao sul e percorria o que conhecemos como o Turcomenistão, a Mesopotâmia e a Anatólia. Chegando nesse ponto da Anatólia meridional, essas rotas se tornavam marítimas e se dividiam em direção ao Egito, ao norte da África e ao Mediterrâneo ocidental. E assim, navegando pelo Mediterrâneo ou caminhando pelas montanhas, partes destes grupos se fixavam pelo caminho. Porém, algumas caravanas chegavam até o norte da Península Itálica, na região conhecida como Toscana, e aos poucos foram se fixando e povoando efetivamente essas regiões. A partir deste ponto, a grande rota comercial tinha um fim e se capilarizava em caminhos menores e que cortavam toda a Europa. Foi justamente nesse encontro de caminhos e destinos que cruzavam praticamente metade das regiões habitadas do planeta, onde teve origem um dos povos mais importantes de toda a antiguidade. Esses povos que se autodenominavam como Hasnak e que foram considerados como um dos grupos que mais influenciaram o antigo Mediterrâneo, foram conhecidos como os etruscos. Segundo a lenda de Tarquum e Tirrenos, a região da Etrúria foi fundada por dois nobres que chegaram ao norte da região da Itália, na região da Toscana, e encontraram as posições naturais perfeitas para iniciarem novos assentamentos. E assim foram criadas as primeiras vilas etruscas e que deram origem às 12 primeiras cidades da Etrúria. A região da Etrúria era limitada por linhas imaginárias que possuíam referências geometricamente precisas balizadas no relevo da região. Esse território tinha limites muito precisos. A fronteira ao norte era indicada pela foz do rio Arno, mais precisamente pelo Monte Falterona, onde tinha origem o rio Arno. A fronteira ao sul era marcada pela foz do rio Tibre. A fronteira a oeste era dada pelas costas do Mar Tirreno. Ao leste, o território etrusco tinha início na cidade de Todi, a cidade-fortaleza, a principal porta por onde se tinha acesso ao território etrusco. O centro sagrado desta terra, ao centro do círculo, se encontrava o Monte Labro. Era nesse centro sagrado e inviolável onde os deuses ofereciam proteção máxima aos etruscos e onde estava a cidade de Velk, a principal cidade dos etruscos. As 12 primeiras cidades cresceram devido às terras férteis, realizando lavoura, pastagens e com abundância de madeira e, principalmente, com a exploração das ricas jazidas minerais, com as minas de ferro da ilha de Elba.
As principais cidades eram denominadas Arretium, Caisra, Cleusim, Curton, Pupluna, Fei, Tarkna, Vetlana, Felatri, Feltsna, Felk e Purusna. E devido ao monopólio comercial da região, foram conhecidas como a Liga Etrusca. Por volta de 1100 a.C., os etruscos se uniram a outros povos, pequenos grupos nômades que habitavam o norte da Itália e deram origem à chamada cultura Via Nova, que possuíam hábitos típicos dos germânicos e dos celtas. E assim, os etruscos assimilaram a cultura das urnas funerárias europeias. Os etruscos trouxeram a uva das terras árabes e o vinho para a Itália em 900 a.C. Por rotas comerciais terrestres, os etruscos exportavam o vinho para a Gália, atual França, e para a Germânia, espalhando a bebida por toda a Europa. Os depósitos minerais do rio Elba foram fundamentais para o rápido crescimento econômico, a produção de armas e o desenvolvimento de uma tradição militar. Os etruscos comercializavam metais com as ilhas britânicas e produziam em grandes quantidades joias de ouro, brincos, broches pingentes, pulseiras e colares. Até hoje, permanece um grande mistério o método de modelar joias etruscos, com filigranas e granulações, usando pequenas contas de ouro e o marfim. O comércio era realizado próximo aos portos, denominados de empórias etruscas, e que protegiam as galéias etruscas, que possuíam mastros equipados com velas quadradas e que atingiam grandes velocidades. Por vezes, as galéias etruscas também poderiam possuir remos e um bico de metal para combates marítimos. Os etruscos apreciavam a corrida de bigas, lutas de boxe, competições esportivas e jogos atléticos, além da música e da dança. Os reis etruscos usavam a túnica de cor púrpura, o símbolo de sua posição de poder, comprada aos mercadores fenícios e que foram mais tarde adotadas pelos romanos. A mitologia etrusca se baseava em misticismos egípcios e babilônicos. A principal delas, a crença na vida após a morte. Foi através da descoberta das urnas funerárias etruscas que a mitologia etrusca, bem como a arte e os costumes dos etruscos, foram conhecidos. Segundo a mitologia etrusca, para evitar que os mortos voltassem ao reino dos vivos, as tumbas deveriam ser luxuosas e ao agrado do morto enquanto ainda era vivo. Os funerários etruscos eram finalizados com banquetes generosos, servidos por escravos em sofás, onde ficavam os nobres, próximos a mesas cobertas com tecidos elaborados e coloridos. Na mitologia etrusca, a alma era denominada Rential, que também significava sombra ou espectro. Os espelhos eram muito presentes nos rituais fúnebres etruscos, pois era justamente através dos espelhos que a alma poderia retornar ao mundo dos vivos, caso desejasse. O specula, ou o espelho etrusco, possuía mensagens ao morto em seu verso e referências para sua alma no além. Para os etruscos, o specula era um portal entre o plano da vida e o plano da morte. E eram muito frequentes nas tumbas funerárias das famílias abastadas. Na
mitologia etrusca, o que acontecia na Terra era um reflexo do que acontecia nos céus. A principal fonte da mitologia etrusca era denominada de etrusca disciplina, que significava o conhecimento etrusco. O sistema de crenças presentes na mitologia etrusca pode ser considerado como um politeísmo imanente, isto é, todos os fenômenos da natureza eram considerados manifestações divinas. A etrusca disciplina traz a forte presença dos adivinhos e dos oraculistas, que eram conhecidos como sacerdotes ou profetas etruscos, denominados de harúspices. A etrusca disciplina foi retratada por inúmeros escritores gregos, porém não existem muitos registros originais em etrusco. A etrusca disciplina era dividida em 3 livros. O Libre Haruspicine, que continha a teoria e as regras da adivinhação oracular das vísceras de animais. O Libre Fulcuralis, descrevendo a leitura oracular dos relâmpagos. E o Libre Ritualis, que se dividia em 3 outros livros. O Libre Fatalis, detalhando os métodos corretos para fundar cidades, santuários e medir o espaço e dividir o tempo. O Libre Acherontite, que tratava da vida após morte, e o Libre Ostentaria, que trazia as regras de interpretação de milagres. Dentro da mitologia etrusca e através da etrusca disciplina, a ideia de adivinhação e leitura de oráculos é central, pois toda a realidade era subordinada às vontades divinas. Os oráculos eram a voz dos deuses, e para entender os sinais dos oráculos era necessário um profundo estudo. E assim, os sacerdotes etruscos dominavam a astronomia, a meteorologia, a numerologia, a zoologia e a botânica. Os etruscos realizavam as interpretações de diferentes tipos de oráculos. A palavra auspicium é derivado de avispicium, e que significa observação dos pássaros, tanto do voo quanto do canto. Já o haruspicium era a análise da aparência das vísceras dos animais. E a observação de raios nas tempestades, dependendo da posição onde se iluminavam os raios do trovão. Antes das batalhas, os etruscos realizavam sacrifícios de animais e analisavam suas vísceras. Para os sacerdotes etruscos, tudo que acontece na Terra deve seguir a ordem do cosmo. Os etruscos acreditavam que poderiam descobrir a vontade dos deuses examinando os órgãos dos animais, em suas cores, formatos, nas doenças e no sangue. Os sacerdotes etruscos eram proibidos de revelar as chaves simbólicas e os significados dos símbolos oraculares. Ao invés de apenas prever o futuro, a forma de adivinhação etrusca permitia aos seres humanos discernir as atitudes dos deuses e reagir de uma maneira que mantivesse a harmonia entre o mundo humano e o mundo divino. Para os etruscos, os deuses possuíam vontades que não eram compreendidas de forma racional. Os etruscos acreditavam que os deuses ofereciam um fluxo perpétuo de sinais nos fenômenos da natureza e que, se lidos corretamente, poderiam direcionar as ações dos seres humanos. Os etruscos eram considerados como os maiores especialistas na arte oracular da antiguidade e percebiam sincronicidades em todos os acontecimentos. Para os etruscos, nada acontecia ao acaso. O principal mapa orientador da fala e das vontades divinas, após ser descoberto em 1870, ficou conhecido como o fígado de Placência. O fígado de Placência foi feito em bronze no formato natural de um fígado de carneiro, dividido em 40 regiões, e foi construído entre os séculos 4 e 2 a.C.,
O fígado de Placência está agora à mostra no Museu Municipal de Placência, no Palácio Farnésio, em Roma. A borda do fígado de Placência apresenta 16 setores e divisões. Em cada divisão do fígado de Placência existe um planeta, uma estrela ou algum outro astro celeste. Cada divisão do mapa é habitado por uma divindade etrusca que residia numa área exata dos céus. E assim, através do fígado dos animais, poderia-se realizar uma conexão com as mensagens enviadas por uma determinada divindade. Já a parte interna do fígado de Placência era ocupada pelos deuses menores e que totalizavam 34 deuses. Ao final, o fígado era dividido em 40 regiões diferentes. Segundo a etrusca disciplina, no início só havia o caos. Desse grande caos surgiu o deus Voltumna, o mais antigo deus dos etruscos. O deus Voltumna se metamorfoseava em muitos seres diferentes e assim decidiu criar outros deuses. Porém, para isso, ele decidiu antes criar lugares especiais para que os deuses pudessem habitar. O deus Voltumna resolveu dividir os céus. O deus Voltumna criou 2 estrelas que, de forma cadente, cortaram os céus e dividiram o cosmo com suas luzes. Uma estrela denominada Orientatio cortou a escuridão de norte a sul. A outra estrela, denominada Divisio, cortou os céus de leste a oeste. E assim, os céus estavam agora divididos em 4 regiões iguais. Orientatio e Divisio trouxeram um alinhamento preciso de toda a estrutura cósmica do universo e organizaram o grande caos. O deus Voltumna então separou a terra dos céus num processo que durou 1000 anos. O deus Voltumna criou o mar e as águas, os astros celestes, os animais e as florestas e, ao fim, criou os seres humanos. O deus Voltumna se dividiu em 16 partes e de cada parte de seu corpo surgiu um dos 16 principais deuses do panteão etrusco. E assim, cada deus ocupava uma determinada área do céu. Na parte superior direita estavam os deuses dos céus. Na parte inferior direita estavam os deuses das águas. Na parte inferior esquerda ficavam os deuses da terra e na parte superior esquerda estavam os deuses da morte e do submundo etrusco. Um dos deuses criados se chamava Tínia. O deus Tínia era o principal deus etrusco dos céus e foi ele quem escolheu a região da Etrúria para que o povo etrusco pudesse ocupar. A mitologia etrusca foi revelada inicialmente aos seres humanos pela ninfa profetisa Vegóia, que ensinou que, assim como os céus foram igualmente repartidos entre os deuses, a terra também deveria ser igualmente dividida. O deus Tínia alertou a profetisa Vegóia sobre a ganância dos seres humanos pela terra. Segundo o deus dos céus, o deus Tínia, em algum momento os seres humanos violariam os limites estipulados pelos deuses e a ganância e a trapaça aumentariam e diminuiriam as terras demarcadas. E com a quebra do equilíbrio, terremotos, guerras, tempestades e doenças teriam início. E quando isso acontecesse, seria o fim do povo etrusco. O deus Tínia se casou com a deusa Uni, a deusa da fertilidade, da proteção feminina e do casamento. O deus Tínia e a deusa Uni tiveram um filho chamado de Hercle. O deus Hercle se amamentou com o leite da deusa Uni e assim se tornou um deus extremamente forte.
O deus Hércules se apaixonava constantemente pelas mulheres humanas, mas elas não entendiam as suas palavras. Os seres humanos ainda não compreendiam a fala dos deuses. Foi então que, nas terras da região da Tarquínia, no exato momento em que um camponês arava sua terra, que de um sulco profundo que se abrira, onde surgiu o segundo grande profeta etrusco, que se chamava Pavatarquiles, o nome etrusco para o menino profeta Tages. O profeta Tages tinha corpo de criança, demonstrando sua inocência, mas sua cabeça era de um velho, trazendo sua sabedoria e sua experiência. O profeta Tages ensinou as chaves para a interpretação dos sinais dos deuses etruscos presentes nas vísceras dos animais, nos voos dos pássaros e nos raios das tempestades. Os etruscos se reuniram ao redor do profeta Tages, que discursou na presença da multidão da região da Tarquínia. A multidão registrou e anotou tudo o que Tages falou. Suas palavras deram origem à base da ciência dos adivinhos oraculistas etruscos. O profeta Tages e a profetisa Vegóia revelaram assim a etrusca disciplina e os paralelismos entre os céus e a terra. Na arte etrusca, a maior parte dos achados que sobreviveu estava presente nas necrópolis, que são as bases para entendermos a mitologia etrusca. Muitas das esculturas de bronze etruscas foram derretidas pelos romanos para a confecção de moedas. Da mesma maneira, templos, santuários e vestígios arqueológicos foram destruídos e, assim, somente registros presentes nas necrópolis fornecem as informações nos dias de hoje. Sabendo que apenas as classes mais abastadas etruscas tinham acesso aos grandes túmulos decorados, os atuais conhecimentos sobre a mitologia etrusca e sobre a arte etrusca são, de certa forma, parciais e limitados às classes sociais mais abastadas. A mitologia etrusca reflete a leitura do inconsciente da mente humana e a vontade inerente de comunicação com os mistérios do pós-vida, espelhando o desejo de contato e compreensão das divindades. E esse foi o nosso resumo animado de 1000 inscritos. Se você gostou, se inscreva no canal. Esse é o Arte Viral, um canal sobre arte e desenvolvimento humano. Eu sou o Henrique e até breve!